Vamos lá. Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Verso 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. Verso 5. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Texto conhecido, né? Sobre a escolha dos 7, que alguns dizem que eram 7 diáconos, mas nós não vamos trilhar exatamente por esse caminho. No dia 10 de julho de 1969, foi dita uma frase que ecoa nas nossas mentes, lá no nosso subconsciente até hoje. Um homem chamado Armstrong dizia: este é um pequeno passo para o homem, mas é um grande passo para a humanidade. Nessa data, o homem chegava à Lua, numa nave tripulada. Uma nave sai daqui, deste mundo, com uma missão: chegar à Lua. Era um pequeno passo para aqueles homens, mas como ele mesmo disse, era um grande passo para a humanidade. Explorar lugares longínquos e distantes, quem sabe um dia habitá-los? Por que não, né? Se não for nessa vida, talvez na outra a gente vai habitar um planeta desse aí, quem sabe? Não sei, mas a gente vai conhecer mais do que nós conhecemos hoje. Paulo disse que nós conhecemos em partes, né? Então, quem sabe o que vai acontecer. No dia 16 de novembro, os Estados Unidos lançou uma outra nave com o mesmo destino, a Lua. E o nome dela é Missão Artemis. Mais uma nave com uma missão: chegar à Lua. Dessa vez não tripulado, mas a ideia é que seja assim, pelo menos daqui a alguns anos. Eles querem voltar lá. Isso aconteceu recentemente. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão entender. Uma nave, para chegar ao seu destino, à sua missão, um foguete no caso, precisa respeitar algumas etapas, algumas fases, cumprir alguns estágios. Ela tem uma utilidade e tem uma missão. Ela foi construída com uma missão definida, com um alvo claro e definido. Mas para chegar lá, ela precisa sair daqui, ter força suficiente para sair da terra, se deslocar do chão, sair do mundo, rumo a estar mais distante do mundo, mais distante do mundo, mais distante do mundo, até chegar ao seu alvo, até chegar à sua missão. Para isso é necessário muita força, muita energia, muito combustível para que ela possa se levantar, sair daqui. O primeiro momento talvez seja o momento mais difícil, porque é o momento em que a nave, o foguete, ele tem maior peso, maior carenagem, mais combustível. Então é necessário maior força para que ele possa se deslocar, se separar dessa esfera, deste planeta, da nossa atmosfera. Mas, conforme a nave vai se desenvolvendo, cumprindo o seu papel, cada fase daquele foguete vai cumprindo o seu papel, ela vai chegando mais próximo do seu destino. Cada parte daquele foguete cumpre o seu papel, se entregando em favor da missão. Vai queimando combustível para que se destaque daqui, para que se mantenha no curso e para que cumpra a missão. Quando eu olho para o texto de Atos,
Eu vejo coisas semelhantes, Cleber. Eu vejo uma igreja que foi construída por Jesus, o grande arquiteto. E ele construiu essa igreja com uma missão e uma finalidade. Para que nós, a cada dia, nos separássemos do mundo. Não do mundo físico, não do planeta Terra, mas do Cristo que nos chamou. O Cristo que chamou a igreja, nos chamou para abrirmos mão do mundo. E a cada dia estarmos mais distantes do mundo, desse sistema, das ideias mundanas, daquilo que nós somos bombardeados dia após dia. Nós temos uma missão e precisamos chegar nessa finalidade. A igreja de Jesus já tem combustível para sair do chão. Jesus, conversando com os seus discípulos, diz que a igreja, ela é tão poderosa, irmãos, ela tem tanto poder, que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Não, nem as portas do Hades, nem o mundo dos mortos tem poder contra a igreja. A igreja tem poder de destruir as portas do inferno. Mas a igreja só faz isso quando ela avança. Porque eu não sei se você sabe, mas portão não anda, irmão. Portão fica parado. É a igreja que se move ao encontro desse portão dos infernos, a esse reino de mortos, e chega lá e destrói. Foi dito aqui que Jesus bate na porta, a igreja arrebenta portões. A igreja tem poder, e quem deu o poder foi o próprio Cristo. A igreja não vai lá porque ela tem poder em si mesma. A igreja vai lá porque o próprio Cristo tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Era isso que ele estava dizendo para os seus discípulos, porque a igreja ainda não existia. Ele estava falando de algo que aconteceria. A igreja vai vencer a morte, vai vencer os portões, porque primeiro eu venço a morte. A igreja tem poder para vencer, porque Cristo venceu. A igreja tem poder para vencer o mundo, para se destacar do mundo, para sair do mundo, porque uma coisa aconteceu no nosso coração. João vai dizer que nós vencemos o mundo, irmãos, por causa do novo nascimento. É a nossa nova natureza que vence o mundo. Qual é o poder que vence o mundo? Pergunta João, e ele mesmo responde: vence o mundo aquele que é nascido de Deus, que experimentou um novo nascimento, nasceu da água, nasceu do Espírito, houve uma mudança de mente, e agora ele não se interessa pelas coisas que são desta terra, pelas coisas desse sistema. Ele a cada dia se destaca e avança rumo à sua missão. A igreja vence porque ela nasceu de novo. Aleluia. Temos poder para vencer. O novo nascimento nos dá poder para vencer. Mas quando eu falo igreja, fica uma coisa meio abstrata, porque a gente pensa que igreja é instituição, pensa que igreja é prédio, então a responsabilidade de ir, de avançar, de vencer é da UBPC. A responsabilidade de ir, de vencer é dessas quatro paredes, é da comunidade, do espaço físico, é da placa. Mas o que é igreja, irmãos? Quem é essa que vai e vence? Quem é essa que vai e enfrenta as portas do inferno? Quem é essa que vai e vence o mundo? A igreja não é prédio, a igreja não é instituição. Eu sei que você já sabe disso. Eu vim aqui só para fazer você relembrar essas coisas. A igreja é uma comunidade de discípulos. Comunidade de discípulos. Então quem vence o mundo, quem derruba as portas do inferno, é a comunidade de discípulos. Discípulo, aquele que segue, aquele que vai atrás, aquele que está interessado em aprender.
aquele que decidiu ser tutoriado por alguém que sabe mais. A igreja é uma comunidade de discípulos. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, o que ele vai dizer é: sigam-me. E não é o Chapolin, né? Sigam-me. Por quê? Eu quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês me sigam. Porque eu quero fazer de vocês pescadores de almas. Eu quero que vocês avancem e vençam as portas do inferno. Eu quero que vocês vençam esse mundo. Eu quero fazer de vocês meus discípulos. E desses discípulos nós faremos uma comunidade que se chamará igreja. Então, irmãos, se a igreja avança, é porque pessoas decidiram avançar. É porque você e eu decidimos avançar. Se a igreja vence, é porque eu e você decidimos avançar. Igreja é uma comunidade de discípulos. Comunidade, porque nós temos algo em comum. E não é a beleza, você não é tão bonito quanto eu. Jesus faz isso, é o brilho do Espírito Santo. Ora mais, irmão. O que temos em comum é a fé que professamos. Cremos no mesmo Cristo. Fomos batizados por causa do mesmo Cristo. Levantamos aqui as mãos e cantamos ao mesmo Deus. Somos comunidade, expressamos o mesmo tipo de convicção, o mesmo tipo de fé, pelo menos deveríamos. Comunidade de discípulos. E quais são as características de um discípulo? Bom, no meu entender, discípulo é aquele que dá ouvidos. Além de ser um seguidor, é aquele que dá ouvidos, é aquele que ouve. Ninguém, irmãos, ninguém pode dizer que é um discípulo se não consegue dar ouvidos ao mestre. Ninguém pode dizer que tem um mestre se não dá ouvidos a esse mestre. Um homem chamado Zé Bruno, que você deve conhecer, se não conhece, não faz mal, pertencia a uma determinada igreja, uma determinada comunidade, um ajuntamento de discípulos. E em um determinado momento ele decidiu sair daquela comunidade, saiu daquela igreja. E alguém perguntou para ele numa entrevista: Zé Bruno, quando é que você percebeu que era hora de sair, cara? Quando é que você percebeu que, poxa, não dá mais? Não dá mais. E ele contou uma história que eu fico triste em ouvir, irmãos. Ele disse o seguinte: uma determinada vez eu estava conversando com um irmão, e ele me disse uma coisa, não vou lembrar exatamente o que era agora, mas ele me disse uma coisa, e eu disse para ele: olha, não é isso que Jesus disse. E ele insistia comigo, eu falava: olha, mas não é isso que Jesus disse. E aí ele me respondeu da seguinte forma: mas foi isso que o apóstolo disse. E naquele dia, irmãos, dizendo ele, né, eu percebi que era hora de sair, porque aquela comunidade deixou de ser uma comunidade que ouvia Jesus. Agora elas ouviam somente os seus líderes, homens. Não ouviam mais Jesus através da sua palavra. Então eu entendi que era o momento de sair. Uma comunidade de discípulos ouvem a Jesus. Pedro e Tiago e João estão no monte. Pedro, prolixo, colérico, falador, impulsivo. Está acontecendo um espetáculo. Deus está trabalhando ali. Jesus está se apresentando naquela forma glorificada. Fico tentando imaginar o que está acontecendo ali. Não dá para imaginar, mas o que está descrito é isso: que Jesus está se transfigurando. Há uma transformação na pessoa de Jesus. Pedro fica impressionado. Ele fala: poxa, vamos ficar por aqui, com essa maravilha aqui, com esse espetáculo. Vamos logo fazer uma tenda. A gente faz uma tenda para Jesus, uma tenda para o Moisés que apareceu aqui, não sei porquê, uma tenda para o Elias, e a gente fica por aqui.
texto vai dizer que, falando ele, depois vocês vão lá conferir, está em Mateus 17, verso 5. Diz o texto assim: falando ele, veio uma voz do céu e disse: esse é o meu filho, a ele ouvi. Deus atropela o discurso de Pedro e fala: Pedro, aprenda a ouvir, Pedro. Para de ouvir o seu próprio coração, Pedro. Para de ouvir as suas próprias necessidades, Pedro. Suas próprias ambições, Pedro. Cuidado, Pedro, com o seu orgulho, com a sua vaidade, ao que você tem dado ouvidos, Pedro. Esse é meu filho amado. Foi ele que eu enviei, Pedro. Ele deve ser seguido por vocês. Ele deve ser a referência, Pedro. A ele ouvi, Pedro. Discípulos, ouvem, dão ouvidos. Mas não só isso, discípulos também aprendem. Discípulos estão dispostos a aprender. Mateus 11, 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, irmão, não sei se você concorda comigo, mas aprender é uma coisa tão dolorosa. Dói aprender. Incomoda. É tão verdade isso que nós estamos a todo momento buscando distrações, buscando entretenimento. Nós queremos ver mais uma série, jogar mais um jogo. Nós queremos mais uma partida, mais uma troca de ideias com os irmãos no WhatsApp. Mas dedicar tempo a aprender é tão custoso, dói tanto. E por que dói aprender? Porque aprender, irmão, tem a ver com trazer informações que nem sempre você concorda para dentro de você. Aprender tem a ver com lidar com a verdade. Tem a ver com você negar a sua própria ignorância, perceber a sua própria ignorância, o quanto você não sabe, o quanto você está aquém, o quanto você precisa avançar. Eu não sei vocês, mas às vezes eu olho para os livros que eu tenho em casa e falo: meu Deus, quanta coisa para aprender, e me soa a cabeça. Eu olho para o meu trabalho e falo: meu Deus, quanta coisa para aprender. Eu olho para a vida, eu olho para o meu filho que está crescendo e ficando esperto, eu falo: quanta coisa para aprender. E você vai ficando preocupado, porque aprender tem a ver com isso, com você encarar as suas limitações. Mas mais dolorido do que aprender, irmão, é a dor da ignorância, é a dor do não saber. Provavelmente você já ouviu falar da síndrome de Gabriela. Não ouviu? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, muitos de nós, irmãos, estamos vivendo de acordo com essa síndrome. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, e vai morrer assim, irmão. Não vai se expor a aprender. Você de cara, poxa, preciso entender melhor a respeito disso. Glória a Deus. Em determinado momento, João 6,68 em diante, Jesus está expondo a respeito de si mesmo, da sua missão, do seu propósito. E ele tem discípulos. Ele começa a deixar bem claro quem ele é. Que ele é o Messias, ele é o pão do céu. E que as pessoas vão ter que engoli-lo. Em outras palavras, né? Vão ter que aceitar: eu sou eu, cheguei. Em determinado momento do texto, irmãos, alguns vão dizer: poxa, isso aí é muito difícil, é pesado isso daí. E começam a deixar de seguir Jesus. Sabe por quê? Começou a mexer nas estruturas. A gente quer ficar, naquela nossa zona de conforto. Poxa, mas ele está vindo aqui, ele está querendo mudar tudo. Não era assim que eu pensava. Não era esse tipo de Messias que eu esperava. Mas como assim? Eu vou ter que voltar para a prancheta. Vou ter que analisar rolo por rolo. Examinar as escrituras novamente para poder saber se está... Não é muito difícil.
e deram um passo atrás e deixaram de seguir a Jesus, porque não quiseram aprender. A verdade incomoda, irmãos. Se deparar com a sua própria ignorância incomoda. Mas mais incômodo, irmão, é ficar na ignorância. Jesus prontamente olha para os discípulos que permaneceram e diz: e aí? E vocês? O caminho está aberto. Não quer ir junto? Aproveita. Aproveita aí a passagem, né? Pega o mesmo ônibus e vai. Sem choro. Pedro fala por eles. Impulsivo, né? Mas nessa hora deu certo. Acertou. Ele falou: Jesus, eu imagino Pedro olhando para o lado assim. Mas Jesus, para onde é que a gente vai? Me explica qual que é a alternativa que eu tenho. Que caminho eu vou seguir? Se só tu tens as palavras. Não, e não são qualquer palavras, Jesus, que o Senhor tem. São palavras de vida. Não, e não é de qualquer vida não, Jesus. O Senhor tem palavras de vida eterna. Eu vou para onde? Eu quero aprender do Senhor. Eu sei que às vezes eu me atropelo. Eu, sei lá, me esparramo aqui. Mas eu prefiro ficar aqui e aprender. Porque o Senhor tem palavras de vida. Aleluia. Discípulos ouvem. Discípulos aprendem. E discípulos obedecem, irmãos. Discípulos obedecem. Obedecer, irmãos, tem a ver com colocar aquilo que você sabe em prática. Obediência. Te deram uma missão. Te deram uma orientação. Cabe a você obedecer ou não obedecer. Tem a ver com a questão prática. Jesus vai dizer isso em Mateus, em João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que? Esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos e obedece. Você é discípulo? Você tem os mandamentos? Obedece. Então você demonstra amor, porque você praticou os mandamentos. De nada vale ter a informação, saber, mas não aplicar aquilo que se sabe. Isso não é sabedoria. Jesus ele deixa isso claro em outra passagem, falando de prática, de você praticar aquilo que você sabe. Ele vai dizer que um homem ouve e pratica. E esse homem é semelhante a alguém que constrói a sua casa na rocha. Porque quando vem as adversidades, as intempéries da vida, aquela casa permanece firme, porque ele ouviu, glória a Deus, mas ele praticou, ele obedeceu, deu ouvidos. Obedecer é colocar em prática. Mas o outro homem não ouviu, ouviu também, mas não colocou em prática, pelo menos não da forma certa. Também construiu, mas construiu no lugar errado, não obedeceu. E quando vê as intempéries da vida, as adversidades, as lutas, esses não permanecem. Ser discípulo tem a ver com você obedecer, ouvir e praticar. Quando eu olho para esse texto de Atos que nós estamos lendo, nós percebemos a seguinte coisa, no versículo de número 1, que crescia o número de discípulos. Naqueles dias, que dias? Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que a igreja está passando por adversidade, perseguição. E naqueles dias, Lucas está dizendo, crescia o número de gente que ouvia. Naqueles dias, crescia o número de gente que obedecia. Naqueles dias, crescia o número de gente que aprendia. Ou seja, a comunidade de discípulos estava crescendo. Glória a Deus. Em meio à adversidade, irmãos, lutas,
a igreja cresce, flui, prospera. Não devemos temer a adversidade. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas a igreja crescia, a comunidade de discípulos prosperava. Só que tem uma coisa, irmãos: crescer é bom. É ruim quando o bolo não cresce, né? Você gastou ingrediente e gastou gás, que está caro, né? R$110 um gás, e aí o bolo não cresce. O que acontece? Você abre o negócio lá, o forno, e fica triste. A pior coisa é você lidar com isso, com a frustração de não ver prosperar. Crescer é lindo, é maravilhoso. Hein? Pensa, Kleber, umas 15 filial lá do Jaguari? Glória a Deus! Só que crescer, irmãos, traz desafios. Crescia a comunidade de discípulos. Deixa eu separar aqui que eu vou me perder. Já me perdi, na verdade. Amém, Jesus. Crescia a comunidade de discípulos. Verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus. Crescia, mas surgiu um desafio. Crescer traz consigo desafios. Deixa eu te falar uma coisa: crescer é opcional, tá? Desenvolver-se é opcional. Você cresce se você quiser. Eu não estou falando de idade, tá? Estou falando de desenvolvimento. É opcional. Você cresce se quiser. Tem um pessoal na segunda-feira que está a fim de crescer. Toda segunda. É opcional. Mas envelhecer, irmãos, é uma regra. Envelhecer é uma regra. Apesar da vida exigir de nós pausa, é necessário parar para descansar. Amém? Parar para dar tempo aos familiares, aos filhos, à esposa. Parar é uma coisa da vida. Nós paramos por diversos motivos. Paramos no farol, paramos na faixa de pedestre, paramos. A vida exige pausas. E aí de você se não parar, porque até Deus parou, entre aspas, né? Amém? No sétimo ele descansou. A pausa é necessária, mas a vida continua apesar das pausas. O tempo vai apesar das pausas. A idade vem apesar das pausas. Agora, crescer é uma decisão sua. Você precisa decidir crescer. Glória a Deus. Os desafios vão revelar, irmãos, quem você é. Quem você é de fato. Se você é uma pessoa que encara, que enfrenta e passa por isso a ponto de se desenvolver e crescer, ou não. Eu e você precisamos assumir o protagonismo da nossa história, assumir a responsabilidade e encarar os desafios. Os desafios, irmãos, vão passar. As lutas que você está enfrentando hoje, elas vão passar. Vão! Quer você faça alguma coisa ou quer você não faça, porque um dia você vai morrer, então elas vão passar. A pergunta que eu faço é: você vai passar pelo desafio? Que é uma coisa totalmente diferente. Você vai deixar esse desafio para trás, você vai superá-lo, você vai vencê-lo. A igreja estava passando por um desafio, estava vindo diante da igreja, diante da comunidade de discípulos, um desafio. E qual era esse desafio? Era um desafio social. Haviam judeus de fala hebraica, ou seja, eles nasceram em Jerusalém. E haviam judeus de fala grega, não nasceram ali. O que os estudiosos vão chamar de helenistas. Homens que não nasceram em Jerusalém, mas estavam em Jerusalém. E tinham uma outra linguagem. Falavam grego. A comunidade de discípulos tinha um hábito, que era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Isso era um costume não só da igreja, mas também dos judeus. Dar atenção, dar assistência. E a igreja assumiu essa bronca. As viúvas eram atendidas pela igreja, pelos donativos que eram recebidos, eram distribuídos.
para que essas mulheres tivessem assistência. Por quê? Morreu o esposo, elas não tinham de onde tirar uma renda. A renda vinha do esposo. Não havia uma aposentadoria. E agora essa igreja está sofrendo porque os judeus estão atendendo as mulheres judias, mas as mulheres dos irmãos de fala grega não estão sendo atendidas. Há uma divisão na comunidade de discípulos, porque apesar de ser uma comunidade de discípulos, ela não é perfeita. Ela enfrenta desafios. Há uma dificuldade a ser vencida. Há um desafio social, que é atender essas viúvas, suprir a necessidade dessas viúvas. Há também uma dificuldade, um desafio que é relacional. Se você continuar lendo o texto comigo, você vai perceber que havia da parte dos gregos uma indisposição com os cristãos que nasceram ali em Jerusalém. Havia uma dificuldade relacional, havia uma diferença no relacionamento, no trato. A comunidade não estava homogênea. E havia também uma dificuldade de organização, porque se alguém não está sendo suprido, o que está faltando é organização. Há diversidade social, relacional e organizacional. Havia uma demanda que não estava sendo atendida. Apesar dos desafios, irmãos, virem com o crescimento, são esses desafios que nos fazem crescer. A igreja estava diante do desafio e agora ela podia recuar ou ela podia avançar. Nós precisamos vencer os desafios, avançar apesar dos desafios. Se você ler o versículo de número 2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: quer vencer desafios, irmãos? Reconheça que existe um desafio. Você precisa assumir que há um desafio. Olhar para ele e falar: eu sei que você está aí. Reconheça o desafio. Não ignore o desafio. Você quer superar um desafio? Não ignore. Mas também não vá sozinho. Você tem uma comunidade de discípulos, de pessoas que ouvem Jesus, de pessoas que aprendem com Jesus. Os apóstolos estão diante de um desafio. E eles precisam tomar uma decisão. O que fazer? Primeiro, você precisa saber onde você está, irmão. E os apóstolos sabiam onde eles estavam. Ou seja, se fosse um mineiro falando, né? Ele ia dizer: onde que eu estou? Os apóstolos sabem onde eles estão. Eles estão diante de um problema assistencial, de assistência. Temos um problema de assistência aqui. Temos um problema relacional. Temos um problema organizacional. Eu sei qual é o problema. Até porque a comunidade expôs isso. Trouxe à tona. E os apóstolos ouviram a comunidade. Então eles sabiam onde eles estavam. Estavam diante de um problema organizacional, social e relacional. Mas não basta saber onde você está. Você precisa saber para onde você vai. Os apóstolos sabem onde estão, o que estão vivendo, e precisam decidir agora: para onde nós vamos? Nós vamos atender essa necessidade. Nós vamos resolver esse problema relacional. E nós vamos organizar essas coisas aí. Nós vamos atender a necessidade. Agora que você já sabe para onde você quer ir, a questão é: como é que a gente vai fazer? É o como. Como você vai resolver essas questões? Primeiro, reunião, né? Eles não resolveram sozinhos. Convidaram a comunidade de discípulos para resolver juntos. Para onde nós vamos? O que nós vamos colocar no lugar disso? Nós sabemos quais são os problemas. E o que nós vamos colocar no lugar desse problema? Como nós vamos resolver? Primeira coisa que os discípulos fazem, os apóstolos fazem: eles se prontificam. A liderança se coloca à disposição da comunidade de discípulos. Tem um problema? Qual é? A liderança se coloca à disposição da comunidade de discípulos. Qual que é o problema? Se prontificam, estão lá à disposição da comunidade. A liderança reconhece a sua limitação. Porque eu não sei se vocês lembram, mas se eu não me engano, em Atos 4,
Quem eram os responsáveis por servir as mesas? Eram os próprios apóstolos. A oferta chegava aos pés dos apóstolos e eles distribuíam. Então eles vão dizer: olha, irmãos, nós não podemos negligenciar a nossa missão, que é pregar a palavra e orar. Nós temos limitações, não dá mais para a gente, chega, não dá para ir além disso. Uma liderança que entende as suas limitações, reconhece. Há duas necessidades aqui, precisamos atender essa necessidade, as viúvas, mas também precisamos continuar atendendo essa necessidade, que é pregar a palavra e orar. Reconhecer a sua limitação. Como a gente resolve? Vamos dar voz à comunidade. Os apóstolos dizem o seguinte: irmãos, escolham vocês. Queremos ouvir vocês, irmãos. Quem é que pode ajudar nesse papel, irmãos? Quais são as pessoas que têm as condições para liderar, para conduzir, para exercer? Precisamos de ajuda, irmãos. Comunidade de discípulos, vocês que ouvem, que aprendem, que obedecem a Jesus, nos ajudem. Os discípulos, os apóstolos dão voz à comunidade. Os irmãos escolhem irmãos, mas não escolhem qualquer um, porque os apóstolos também estabelecem critérios. Olha, escolham entre vocês, mas não é qualquer um não. Tá? Escolham homens que tenham um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Como a gente vai resolver isso daqui? Vamos esclarecer quais são as nossas expectativas. A liderança esclarece qual é a expectativa, o que eles esperam. E qual é a expectativa deles? Olha, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, que é pregar, orar. Mas esse papel de servir as mesas, de atender as viúvas, será desses homens. Estabelecimento de expectativas. Uma liderança que se prontifica, reconhece suas limitações, dá voz à comunidade, estabelece critérios, esclarece expectativas. Sabe o que isso causa na comunidade, irmãos? Está lá no verso de número 5. Tal proposta agradou a todos. A comunidade de discípulos estava feliz, porque alguém se prontificou, reconheceu suas limitações, deu voz, estabeleceu critérios, esclareceu expectativas. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos como vamos resolver esse problema. É uma nave que sai do chão, irmãos, se mantém no curso, graças ao poder dado pelo Espírito Santo, graças à pessoa de Jesus. Qual é o resultado? Alegria, satisfação. E curiosamente, os homens que são escolhidos são homens gregos. Agora a comunidade de discípulos está mais homogênea, está mais equilibrada. Os 7 homens que são levantados, entre eles Estevão se destaca, Filipe, são homens com nomes gregos. A igreja está entendendo a sua diversidade, a sua mutualidade. Vamos atender a todos. A nave segue. Vamos para o verso de número 7, irmãos, para finalizar. Eu quero que você preste atenção no verso 7, na primeira palavra, que diz assim: assim. Parece simples, né? Mas está aí, ó. Assim, vírgula. Assim a palavra de Deus se espalhava. Assim crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Assim como? Vou te explicar. Resolvendo os desafios, irmãos. Superando os desafios. Assim como? Organizando. Resolvendo a questão social, relacional. Assim como? Ajustando as relações. Atendendo às demandas, dando voz à comunidade, reconhecendo as suas limitações, prontificando-se, estabelecendo critérios, esclarecendo expectativas. Assim, por causa disso, a palavra continuava sendo espalhada. A nave continuava em curso, cumprindo a sua missão, crescendo rapidamente o número de discípulos em Jerusalém.
devemos superar desafios para que a missão continue, para que a nave continue o seu curso. Amém? Vamos orar? Fique de pé se você puder. Comunidade de discípulos. Glória a Deus. Feche seus olhos. A igreja é uma comunidade de discípulos. Você faz parte da igreja? Você ouve a Jesus? Você aprende de Jesus? Você obedece Jesus? A igreja vai avançar quando essa comunidade de discípulos avançar. A igreja vai avançar quando essa comunidade de discípulos se comprometer. Não é uma comunidade perfeita, mas é uma comunidade que não tem medo dos desafios, porque ela entende que os desafios servem para nos fazer crescer. Faça um pacto com Deus nessa noite, faça um pacto com Jesus e assuma a responsabilidade de ser um discípulo nesta comunidade. Vamos orar. Senhor Deus, mediante a Tua palavra que foi ministrada, Senhor, eu quero te dar graça. Graça porque o Senhor nos amou, Pai, de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. Entregou o Senhor não para que nós tivéssemos uma casa bonita, não para que tivéssemos, Deus, um carro bonito. Entregou não para que tivéssemos, Deus, dinheiro, bens, mas entregou para nos fazer discípulos, para nos fazer ouvintes, obedientes e aprendizes seus, Pai. Espírito Santo, nesta hora, irmãos ouviram esta palavra e eles foram questionados em seu coração se de fato são discípulos, Pai. Oh Deus, é hora de ajustar-se. Oh Pai, um discípulo faz parte de uma igreja, e uma igreja não tem comunhão com este mundo, Deus.